Imagina o seguinte cenário: um país que acabou de abolir a escravidão há pouco mais de uma década, que se transformou de império em república e que está começando a ver suas cidades crescerem com fábricas, comércios e um ritmo novo de trabalho surgindo. Esse era o Brasil, no início do século XX, um país em transformação, mas também cheio de contradições. E é nesse cenário que nasce algo novo por aqui: o movimento operário, uma força social que viria a se tornar fundamental na luta por direitos, melhores condições de vida e justiça social. Vamos voltar um pouquinho no tempo para entender como tudo começou. Com o avanço da industrialização em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e outras regiões do Sul e Sudeste, surgiu uma nova classe social: o proletariado urbano. Eram operários e operárias que trabalhavam nas fábricas de tecidos, nas indústrias de alimentos, nos serviços, nos portos e ferrovias. Mas trabalhar naquela época era sinônimo de exploração. As jornadas chegavam facilmente a 14, 16 horas por dia. Não existiam férias, nem 13º, nem descanso semanal remunerado. Se você adoecesse, era demitido. Se engravidasse, era demitida. Crianças trabalhavam em máquinas pesadas. Tudo isso com salários baixíssimos e condições de trabalho insalubres. E claro, sem nenhuma lei trabalhista para proteger o trabalhador. Diante disso, o que restava? Resistir. E a resistência começou de forma tímida, com pequenos protestos, mas logo ganhou corpo, especialmente com a chegada de imigrantes europeus, principalmente italianos, espanhóis e portugueses, que traziam na bagagem as ideias socialistas, anarquistas e comunistas que já circulavam na Europa desde o século XIX. Esses imigrantes se juntaram aos brasileiros pobres e começaram a organizar associações de classe, sindicatos, jornais operários e, claro, greves. Sim, as greves foram uma das principais formas de luta do movimento operário no início do século XX. E talvez a mais emblemática de todas tenha sido a Greve Geral, de 1917, que parou São Paulo por dias e depois se espalhou por outras cidades do Brasil. Mas a gente já vai chegar nela. Antes, é importante entender que esse movimento não foi homogêneo. Havia muitas correntes dentro do movimento operário. Os anarquistas, por exemplo, defendiam a ação direta dos trabalhadores, sem depender do Estado, partidos ou políticos. Queriam uma sociedade autogerida, baseada na solidariedade e na igualdade. Já os socialistas acreditavam que o caminho seria através da política, da organização de partidos e da tomada do poder pelo proletariado. Com o tempo, essas ideias iriam se cruzar, se chocar e se influenciar mutuamente. Nos primeiros anos do século XX, o movimento ainda era frágil, mas já realizava greves importantes, como a dos gráficos no Rio de Janeiro, em 1906, e a dos operários do setor têxtil, em São Paulo, em 1912. A repressão era brutal: prisões, espancamentos, demissões em massa. A polícia agia como braço armado dos patrões e do governo. E como muitos líderes eram imigrantes, o Estado usava a expulsão como forma de repressão. Sim, o Brasil deportava anarquistas e sindicalistas como se fossem criminosos, mas nem isso parou o movimento. Em 1906, aconteceu o primeiro Congresso Operário Brasileiro no Rio de Janeiro, organizado por anarquistas e sindicalistas. Lá, foi discutida-se a necessidade de unir os trabalhadores, fortalecer os sindicatos e realizar greves gerais como forma de conquistar direitos. Foi um marco, mas o ápice viria mais de uma década depois, em 1917. Foi um ano tenso no mundo todo. A Primeira Guerra Mundial estava em curso, a Revolução Russa explodia na Europa e o custo de vida no Brasil disparava. Os preços dos alimentos subiram, o desemprego aumentou e os salários não acompanhavam a inflação. A população operária estava no limite.
Foi nesse contexto que eclodiu a Greve Geral de 1917, a primeira grande paralisação nacional da história do Brasil. Ela começou em São Paulo, depois do assassinato do operário José Martinez pela polícia, durante um protesto no bairro do Brás. A morte de Martinez virou o estopim. Os operários cruzaram os braços em várias fábricas. O comércio fechou, os bondes pararam, os estudantes se juntaram. Foi um verdadeiro levante urbano. Os grevistas não queriam só aumento de salário, queriam redução da jornada de trabalho para 8 horas, fim do trabalho infantil, respeito aos sindicatos, liberdade para organização, direito de greve. A resposta do governo? Repressão. Tropas foram enviadas para os bairros operários, prisões, agressões e mais mortes. Mas o movimento mostrou sua força. Mesmo com a repressão, o Brasil não era mais o mesmo. Os trabalhadores estavam organizados, os sindicatos começaram a ganhar mais espaço. E a ideia de que era possível resistir e conquistar direitos passou a circular. Nos anos seguintes, outras greves aconteceram. Em 1919, nova paralisação geral. Em 1920, protestos contra o custo de vida. Em 1922, greves em solidariedade à Revolução Russa. O movimento operário estava cada vez mais politizado e o Estado reagindo com censura, violência e repressão. É importante lembrar que, nesse período, o governo brasileiro era extremamente autoritário, mesmo sendo uma república. O voto era limitado, as mulheres não votavam, o analfabetismo era enorme, a elite política e econômica mandava e desmandava, e o trabalhador era tratado como força de produção descartável. Mesmo assim, o movimento operário continuou resistindo. E não foram só homens. As mulheres operárias também tiveram papel fundamental. Muitas trabalhavam em fábricas têxteis, ganhando menos ainda que os homens, mas estavam nas associações, nas greves, nos comícios, lutando por direitos e dignidade. Também é importante destacar o papel dos jornais operários, como a Plebe e a Lanterna. Esses jornais circulavam entre os trabalhadores e divulgavam ideias revolucionárias, denúncias de abusos, convocações para atos. Eram instrumentos de resistência e organização. No meio de tudo isso, o governo começou a perceber que precisava fazer algo. Não por bondade, claro, mas por medo de perder o controle. E foi assim que surgiram os primeiros debates sobre legislação trabalhista, que só viriam a se consolidar anos depois, com Getúlio Vargas, e a consolidação das leis do trabalho, CLT, na década de 1930. Mas nunca é demais lembrar, se hoje temos direitos trabalhistas, não foi um presente, foi conquista, foi luta. Foi sangue, suor, prisão e resistência de milhares de operários e operárias que ousaram se levantar contra a injustiça. E o mais curioso é perceber como muitos dos problemas daquela época continuam vivos hoje. Terceirização, baixos salários, informalidade, precarização do trabalho, violência policial. As formas mudam, mas a estrutura permanece. Por isso, conhecer essa história é fundamental, porque ela inspira, ela ensina que nenhuma conquista é eterna e que a luta por dignidade no trabalho precisa ser constante. O movimento operário do início do século XX pode ter começado nas fábricas, mas sua mensagem ultrapassa muros, décadas e gerações. Ele mostra que, quando o povo se organiza, pode transformar a realidade. Mostra que solidariedade, união e consciência de classe não são ideias velhas, são ferramentas vivas de transformação. Se você curtiu esse mergulho na história do movimento operário no Brasil, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio da nossa série sobre História Social do Brasil. E comenta aqui embaixo, você já conhecia a Greve Geral de 1917? O que mais te surpreendeu nessa história? Vamos continuar esse papo nos comentários e espalhar esse conteúdo para mais gente que precisa entender como o Brasil
foi sendo construído pelas mãos dos trabalhadores. Até a próxima!